Olá, sejam todos muito bem-vindos à primeira exposição do curso de Equações Diferenciais Aplicadas. Essa exposição é referente ao capítulo 1 do livro, ou seja, nós vamos apresentar o que são equações diferenciais, dar exemplos, classificá-las e justificar qual o motivo de se estudá-las. Bem, quando a gente fala sobre equações, o que vem à mente dos estudantes são as equações que eles têm estudado desde que eles começaram a estudar, como por exemplo, lá nas séries iniciais, naqueles momentos maravilhosos da nossa vida, que o professor colocava no quadro 5, mais o número que eu quero colocar nesse quadrado é igual a 27. Qual é esse número? Essa já dá pra gente a noção de equação. Depois disso, nas próximas séries, você vai estudar o quadradinho vai sair, vai tomar lugar dele o x vai tomar lugar dele, e você vai ter equações quadráticas, equações trigonométricas, equações exponenciais, logarítmicas. E aqui na universidade a gente dá equações que não podem ser resolvidas por nenhum dos mestres do ensino médio, como essa quarta aqui. Observe que essa equação não é uma equação trigonométrica como se estuda no ensino médio, tem um 2x aqui. Ó. A gente só consegue resolver ela utilizando o método de Newton, utilizando o cálculo. Esses tipos de equações são chamados de equações numéricas, porque você procura números que sejam soluções das equações. Mas também existem equações para as quais a gente procura funções que satisfaçam as condições. Por exemplo, quais são as funções f e g, tais que o quadrado de f mais o quadrado de g é igual a 1. A gente já sabe da trigonometria que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, se f for igual a seno e g for igual a cosseno, você vai ter um conjunto de soluções para essa equação. Mas existem mais soluções, por exemplo, f podia ser identicamente nulo e g podia ser constante igual a 1. Elas têm muitas funções. Mas observe que aqui as incógnitas não é o x. As incógnitas são f e g. Então a gente pode retirar o x e ficar subentendido que tanto f como g são funções de x. Isso é bom porque o x em geral costuma desempenhar o papel de incógnita e aqui não é o caso. Então a gente vai escrever assim, ó, f ao quadrado mais g ao quadrado igual a 1, sabendo que as incógnitas são f e g. E soluções dessa equação são funções f e g para as quais, quer que seja o x seu domínio, f de x ao quadrado mais g de x ao quadrado seja igual a 1. Claro, a gente também pode trabalhar com derivadas. Qual é a função cuja derivada é igual a 3? Ou qual é uma função cuja derivada é igual a ela mesma? Essas aqui são equações funcionais, porque a gente procura funções para ser as soluções das equações. Bem, então agora o que são equações diferenciais? Equações diferenciais são equações funcionais para as quais aparecem as derivadas das incógnitas. Como por exemplo aqui, a derivada de f igual a 3, essa aqui é uma equação diferencial. Eu não sei quem é f é minha incógnita. Então que a derivada dela é igual a 3, então eu tenho uma equação diferencial. Só que em geral, a gente costuma usar para denotar as incógnitas x, y, z, e ali está f. Então não é obrigatório você fazer isso, mas você pode trocar um f pelo x. Só que o x não fica muito legal porque x em geral é a variável independente de uma função. Né? Você fala f de x, g de x, h de x. Então é melhor a gente colocar y. A derivada de y é igual a 3, porque y também a gente tem usado durante muito tempo já como o y para representar uma função, como por exemplo quando você estuda a função quadrática lá no ensino fundamental e médio. Então essa equação é a equação diferencial. Outra equação diferencial, mais uma vez vou trocar o r pelo y, a derivada de y igual a y, a derivada segunda de y igual a 0. Nesse quarto exemplo, a gente fez questão de descrever dy dt, primeiro para você lembrar que é a notação de derivada. E segundo, para dizer que você está derivando com relação a t. Então a variável independente nesse caso é o t ao quadrado. Claro, você pode deixar as coisas um pouco mais sofisticadas. E essas derivadas podem ser de ordens bem grandes. Por exemplo, aqui a derivada de ordem 4 de y igual ao próprio y. E pode até também ter derivadas parciais. Então todos esses exemplos são equações diferenciais, porque aparece derivada das incógnitas. Vamos ver se a gente consegue encontrar algumas soluções dessas equações. Por exemplo, para a primeira equação, qual é uma função quando a gente deriva igual a 3? A gente sabe do lado do cálculo que basta integrar dos dois lados. Né? Se você integrar dos dois lados, um lado dá y, do outro lado dá 3x mais uma constante qualquer. Eu vou colocar y igual a 3x mais 1 só para ilustrar o que é uma solução de uma equação. Uma solução de uma equação diferencial é qualquer função, para qualquer que seja o x no seu domínio, ele satisfaça a condição aqui escrita na igualdade, na equação.
Se eu derivar essa função aqui, com certeza vai dar 3. A derivada de 1 dá 0, a derivada de 3x dá 3. Então a derivada dessa função é 3 e ela é uma solução. Como eu já expliquei antes, esse 1 aqui que é uma constante, pode ser qualquer constante, porque a derivada da constante é 0. Então a função y de x igual a 3x mais uma constante é uma solução mais geral do que aquela primeira que eu apresentei. Mas ainda é uma solução da equação diferencial. Função que a derivada é igual a ela mesma, nós temos a função exponencial, ou uma constante que é a função exponencial. Então essas duas funções são soluções da equação diferencial y igual a y'. E essa terceira, qual é a função que a gente deriva duas vezes dá zero? Claro que as constantes, quando se deriva, dá zero. Se eu pegar essa aqui, 3x mais 1, derivar ela uma vez, dá 3. Derivar mais outra vez, vai dar zero. Então essa função também é uma solução da equação diferencial y igual a zero. Mas aqui onde tem esse 3, a gente poderia colocar qualquer constante, né? Porque quando eu derivar duas vezes, na primeira derivada, essa constante C2 aqui, ela morre. E na segunda derivada, vai ficar somente C1. A gente derivar, o C1 morre também. Então, qualquer função desse tipo é uma solução da equação diferencial y igual a zero. Bem, e agora para encontrar uma solução para a derivada de y com relação a t igual a t ao quadrado? A gente está procurando uma função que quando a gente derive, dê t ao quadrado. Que é a mesma coisa, como a gente lembrando que a derivada e a integral tem papéis inversos no cálculo. Basta eu integrar aqui, quando eu integrar t ao quadrado, eu vou ter uma função que quando eu derivar, dá t ao quadrado. A integral de t ao quadrado é t a terceira sobre 3. A integral do cosseno é seno de t. Então uma solução para essa equação é t ao cubo sobre 3 mais seno de t. Observa, se eu derivar t ao cubo sobre 3, dá t ao quadrado. Se eu derivar seno de t, dá cosseno de t. Então essa função aqui é uma solução dessa equação. Para essa outra derivada, essa outra equação diferencial, uma função que a gente deriva 4 vezes dela mesma é a função exponencial de t, né? Porque você pode derivar ela quantas vezes você quiser, que vai dar sempre exponencial de t. Então essa função y de t igual a elevado a t também é uma solução dessa equação diferencial aqui. Só que, se você reparar muito bem, tem outras funções que são soluções. As funções seno e cosseno, quando se deriva o seno, dá cosseno. Quando se deriva o cosseno, dá menos seno. Fica repetindo. Quando se deriva 4 vezes, volta para o original. Ou seja, a derivada do seno 4 vezes é o próprio seno. A derivada do cosseno 4 vezes é o próprio cosseno. Então, esses aqui são exemplos de soluções para essa equação diferencial, que são bem diferentes, né? Um é cosseno, outro é seno e outro é elevado a t. Tem mais outras soluções que a gente vai ver durante o curso. Essa aqui é uma derivada parcial que a gente vai fazer como exercício depois. Embora no nosso curso nós não vamos estudar equações que tenham derivadas parciais, apenas em alguns casos bem simples. Então, vamos ver motivos de estudar equações diferenciais. Então aqui tem um problema que é bem conhecido de vocês, provavelmente vocês devem ter feito no ensino médio, que é um problema que aparece no livro de física. Suponha que uma mulher queira descer um precipício cuja altura ela desconhece, usando uma corda de 100 metros de comprimento. Ela solta uma pedra no penhasco e ouve o som dela cair no chão depois de 5 segundos. Poderá ela descer usando apenas essa corda? Bem, vamos colocar aqui as informações da questão. A aceleração é igual a 10. Aí você vai dizer, professor, mas isso aí é questão de física, não? A aceleração é igual a 10. Bem, vamos relembrar lá do curso de cálculo, ou para quem já fez mecânica 1. A definição da aceleração é a derivada da velocidade. Então tem A igual a 10, eu posso substituir por a derivada de V ser igual a 10. Porque a definição da aceleração é a derivada da velocidade. E agora nós temos uma equação diferencial. Ó. Eu procuro uma função V que eu desconheço e a derivada dela tem que dar 10. E tem uma condição aqui inicial. Ó. A velocidade para o t igual a 0 tem que dar 0. Ou seja, você tem uma equação diferencial e tem uma condição a mais. Problemas desse tipo são chamados de problemas de valor inicial ou PVI. Então nós temos aqui um PVI, um problema de valor inicial, que tem uma equação diferencial e uma condição inicial. Como a derivada do deslocamento é a velocidade, eu poderia trocar aqui esse V pela derivada
do deslocamento. Aí ficaria a derivada do deslocamento e mais uma vez a derivada. Então ficaria a derivada dupla do deslocamento. Então eu posso reescrever ainda essa equação como sendo a derivada dupla, a derivada segunda de S igual a 10, que também é uma equação diferencial. Tem uma condição inicial. Se você soltar essa pedra, como no caso da mulher, no penhasco, e colocar o referencial como sendo exatamente onde você está soltando a pedra, o deslocamento inicial daquela pedra é zero. Então, você tem mais uma condição inicial. Você tem uma equação diferencial envolvendo S, né, a derivada segunda de S igual a 10, e com duas condições iniciais. Esse aqui também é chamado um problema de valor inicial. E nós vamos resolver esse problema resolvendo essas equações diferenciais. Então, vamos colocar aqui as informações que a gente tem. A velocidade é a derivada do deslocamento e a aceleração é a derivada da velocidade. Por que a aceleração é igual a 10? Hein? Porque você não está soltando a pedra. Quando você solta a pedra, a única força que está agindo sobre a pedra é a gravidade. Então ele vai cair com a aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer, 9,8, mas vamos colocar 10 para facilitar a nossa vida. E agora eu posso substituir aqui A por dv dt. Então eu tiver A, eu vou colocar a derivada de V com relação a T. Que eu vou escrever V' que é mais fácil para a gente fazer a apresentação. E agora, como é que eu encontro a velocidade? A derivada de V é igual a 10. Se a gente integrar dos dois lados, a gente não encontra quem é a velocidade, porque a integral faz sumir aqui a derivada. Então, quando a gente integrar, ó, do lado esquerdo vai ficar apenas V, do lado direito vai dar a integral de 10 dt. Boto 10 para fora, a integral de dt é apenas t, então vai dar 10t mais uma constante. Essa constante porque surge uma constante dessa integral e surge uma constante dessa outra integral. Seriam duas constantes. Vamos colocar só uma de um dos lados. Bem, então a gente encontrou aqui uma solução para a equação diferencial. V de t é 10t mais c, só que a gente não sabe quem é c. Vamos encontrar quem é c. Como você soltou a pedra, a velocidade inicial é zero. Você soltou a pedra, você não jogou a pedra. Então a gente tem uma função, v de t igual a 10t mais c, e tem uma condição que v de zero é igual a zero. Então, se a gente substituir aqui o t por zero, desse lado iria ficar 10 vezes 0 mais c, e desse lado vai ficar v de zero, que é zero. E aqui a gente consegue encontrar quanto é que vale c. Vamos lá, quanto é v de zero? Zero, está aqui. Quanto é 10 vezes 0 mais c? 10 vezes 0 é 0, mais c dá c. Então vai dar apenas c igual a zero. Então a gente conseguiu encontrar quem é a constante. A constante dá zero. Então a gente encontrou quem é a solução da equação diferencial, que nos dá a velocidade em qualquer momento. V de t é igual a 10t. E agora? Agora não podemos encontrar quem é o deslocamento, porque a definição do deslocamento, qual é a definição do deslocamento? O deslocamento é tal que a derivada dele é igual à velocidade. A gente já encontrou a velocidade, tá aqui, ó. 10t, e a gente sabe que ds dt a gente pode escrever como S', tá aqui. Agora é só substituir, ó. Quando eu substituir aqui v por 10t, vai ficar S' igual a 10t. E agora o que a gente vai fazer para encontrar quem é S? Vamos integrar novamente. A integral do lado esquerdo vai dar apenas S, mais uma constante. E a integral de 10t dt, a gente coloca o 10 para fora da integral que está multiplicando. A integral de t dá t ao quadrado sobre 2 vezes 10 vai dar 5t ao quadrado. Pronto, encontramos quem é o deslocamento em qualquer valor de t. Só tem um probleminha que tem uma constante que eu não sei quem é. Mas o s de 0 não é 0. Eu posso substituir t igual a 0 aqui. Vai ficar 5 vezes 0 ao quadrado mais k igual a s de 0. 5 vezes 0 ao quadrado mais k igual a s de 0, que é 0. Pronto, agora eu posso achar quem é k, né? Aqui dá 0. K mais 0 dá K, e aqui dá 0, então K é igual a 0, e eu consegui encontrar quem é a função, né? Quando eu substituir K igual a 0, aqui vai ficar apenas 5t ao quadrado. Então, a gente sabe qual é o deslocamento da pedra, para qualquer valor do tempo. Bem, como diz que depois de 5 segundos ele escutou a pedra tocando o solo, e a gente vai desconsiderar o tempo que demorou para o som sair da hora que bate no solo até chegar no ouvido da mulher, que é muito rápido, né? A velocidade do som no ar é bem mais rápido do que a velocidade da pedra nesse caso aí. Então, nós podemos encontrar qual é uma estimativa para a altura do precipício, substituindo S de 5, que dá 125 metros. Ou seja, os 100 metros de corda não serão suficientes para a mulher fazer essa descida. Essa questão aqui é importante porque ela ilustra uma situação prática da natureza,
onde o modelo matemático que a gente utilizou foi utilizando equações diferenciais. Mas você fala, professor, mas não é as coisas de física? É, porque aquele negócio já está tão enraizado que aquele assunto veio para a física. Mas em muitas situações das engenharias, o problema surge como uma equação diferencial, conforme nós vamos ver durante esse curso. Bem, agora vamos falar sobre a classificação das equações diferenciais. As equações diferenciais são classificadas em ordinárias quando possuem apenas as derivadas ordinárias, que a gente está acostumado de uma variável só, como nesses 4 exemplos aqui. Ó. As únicas derivadas que aparecem são as derivadas ordinárias, não tem nenhuma derivada parcial. Aqui é derivada de segunda ordem, derivada de terceira ordem. Então essa aqui é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem. Aqui. A ordem de uma equação é a ordem da sua maior derivada. Nesse exemplo aqui 2, qual é a maior ordem? Vamos ver, aqui é a derivada de ordem 1, aqui é a derivada de ordem 3. Então essa aqui é uma equação diferencial de terceira ordem. Essa é outra primeira ordem, essa aqui também. Então são equações diferenciais ordinárias que o pessoal costuma utilizar as letrinhas EDO. Em vários lugares, por exemplo, vai pegar o fluxograma do curso, está escrito assim, EDO, equações diferenciais ordinárias. E tem também as equações diferenciais parciais, como o nome já diz, tem que aparecer derivadas parciais na equação. Nós temos aqui 2 exemplos de equações diferenciais parciais. No nosso curso, nós não vamos estudar equações diferenciais parciais. Tem que ter um curso somente para isso. Em geral, não tem nos cursos de graduação. Por exemplo, eu fui bacharelado em matemática, no meu curso não tinha EDP. Eu estudei EDP quando eu fiz o mestrado. Essa outra equação diferencial parcial, a chamada Laplaciano, ela é muito importante. Quando você estiver fazendo seu mestrado, mesmo que seja em álgebra ou geometria, sempre vai ter uma defesa de mestrado que vai ter esse símbolozinho aqui, ó, esse delta U, que chama-se o Laplaciano de U, que é uma equação diferencial parcial. O U aqui é que é incógnito. X e Y são as variáveis independentes e U é a incógnita. Essa área de EDP é uma das áreas de pesquisa que tem maior abrangência aqui no estado da Paraíba, provavelmente no Brasil todo. A maior parte dos doutores de matemática na Paraíba são dessa área de equações diferenciais parciais. Por isso, para vocês terem ideia, somente aqui na matemática que fizeram mestrado em EDP, em equações diferenciais parciais, foram Gilberto, Rosinângela, Luiz Paulo, Eudes e o professor novo que vai chegar. E Gilberto é doutor nessa área de equações diferenciais parciais. Há uma outra classificação das equações diferenciais é quanto à linearidade. A gente diz que uma equação diferencial ela é linear quando ela pode ser escrita dessa forma que está colocada aqui. Ó. Tem uma função vezes a incógnita, uma função que eu vou colocar nos parênteses vezes a derivada da incógnita, outra função vezes a derivada da segunda e assim, até chegar a uma função vezes a derivada de ordem n. Isso aqui seria uma equação diferencial linear de ordem n, que aparece a maior potência aqui, a maior derivada da função incógnita. Para o pessoal que já estudou álgebra linear, é mais fácil falar apenas assim. O primeiro membro é uma combinação linear da função e da função incógnita e de suas derivadas. Então, quando vocês estão fazendo álgebra linear agora, vai ficar bem mais claro depois porque isso chama-se equação diferencial linear. Então vamos trocar aqui esses parênteses por funções, tá? Pode ser qualquer função da variável independente, que no caso aqui é t. Aqui esse P0 podia ser exponencial, P1 podia ser cosseno, qualquer função da variável independente t, mas tem que ser dessa forma, y, y', y2' multiplicando essas funções. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro. Essa equação é uma equação diferencial linear, vamos ver se está daquela forma. É uma função vezes y, menos 5. É outra função vezes y', é 3. É uma função vezes y', é 1. Então, está dessa forma aqui. Qual é a ordem dessa equação? A maior derivada aqui é 2. Então, isso aqui é uma equação diferencial linear de segunda ordem. Nesse outro exemplo, a maior ordem da derivada aqui é 6. Então, isso aqui é uma equação diferencial de sexta ordem. Mas é linear ou não linear? Você vai observar. Está escrito dessa forma aqui? Alguém pode dizer, não, tá não, porque tem que ter aqui o termo y. Ó, o y. E aqui não aparece isso, aparece y'. Mas está assim aqui, ó. Imagine que esse P0 fosse exatamente igual a 0. Se fosse igual a 0, 0 vezes y daria 0. E pode ser 0? Pode, isso aqui pode ser 0. Então, essa aqui é uma equação diferencial linear de sexta ordem.
Esse terceiro exemplo não é linear. Tá vendo que tem um termo aqui elevado ao quadrado, y elevado ao quadrado. Então essa equação aqui ela não é linear. Mas é de que ordem? De primeira ordem. A maior derivada aqui é a primeira. Então essa é a equação diferencial linear de primeira, não linear de primeira ordem. Essa outra também não é linear, porque tem um y' elevado ao quadrado e é de primeira ordem. Então é a equação diferencial não linear de primeira ordem. Esse aqui é um exemplo que costuma pegar as pessoas. Você vai dizer, observe que aqui tem um y' que bate com esse aqui, ó. Beleza. Aqui tem um y que também bate com esse. Então, conclusão, a equação é linear, né? Não, não é linear. Observe que tem que ser uma função vezes y. Aqui tem uma função vezes y. Não, tem seno de y. Seno de y não é linear. Seno de y é uma função que não é linear. Então, essa equação diferencial não é linear, mas ela é de primeira ordem. E, por fim, y vezes y' igual a 2. Essa equação diferencial ela é de primeira ordem, mas ela é linear? Não, né? Porque observe que aqui tem que ser um mais. Você está fazendo y vezes y'. Quando você multiplica x vezes x, você sai da linearidade, vai para x ao quadrado. Então, essa equação também não é linear. É uma equação diferencial não linear de primeira ordem. Pessoal, e por hoje é só. Muito obrigado por terem assistido.